Aldo Fornazieri, bom te receber aqui. De repente ficou azul aqui a tela do Aldo, mas tá A bom. minha tela está complicada aqui, Tá porque dando para te ver. A cobra picou a sua não, câmera? não picou, Tem muita mas cobra lá tava um bando de macaco prego aqui bagunçando tudo aqui agora, agora há pouco. agora há pouco. O Aldo mora num paraíso, né, na Serra da Cantareira, e aí os bichos invadem, vira e mexe. Você falou que as cobras pararam de invadir, né, um pouco, No né? inverno não aparece cobra, né? Porque elas No inverno não aparece. hibernam. Mas o Aldo, ele é ultra consciente, ele não mata a cobra e mostra o pau. Nada disso. Ele pega a cobra, captura a cobra e leva para o Butantan. Eu ia falar assim, e leva para o seu vizinho, né? Não levo para o Você Butantan, não leva para o não. Butantan? Não, você fala para o Não. Butantan, vem pegar. Nem falo, porque a Não? cobra é acostumada a jararaca vive livre. Então eu não vou tirar a liberdade da jararaca, eu levo para mata fechada, longe de Ah, você casa. leva para mata. É. Ah, perfeitamente. Esse é um gentleman também, como Ninguém um tem o gentleman. direito de tirar a liberdade do outro, né? Você viu que esses dias uma naja Eu vi, fugiu acompanhei do o caso, mas fui Butantan? recapturada. Foi recapturado. Era uma filhotinha. Era uma É, filhotinha. Mas você já pensou se ela escapa? Assim? complicado. Ela Complicado, né? Porque pode picar não é alguém. do país, não é do Brasil, não é da É. região. Aldo, vamos seguir aqui na sequência do Assange. Eu também queria te ouvir sobre isso. O que você ia falar? Não, Não, nada. não. Você pode comentar para a gente, então, Assange? Eu não sei se eu peço para você sair e entrar de novo para ver se Eu acho regulariza que a não sua imagem. melhora, porque é um problema aqui de tela, de Dá uma câmera. batidinha na câmera, faz assim dá um peteleco nela. Não, eu tenho. Ah, tá vendo? Ó? Ó, Tá vendo? voltou a mesma coisa. Voltou a mesma coisa. Eu vou ter que mandar ver isso aqui. Agora sustentou. Assange, Aldo, Tá. pode comentar para gente. Eu nunca acompanhei muito de perto esse caso, né? Agora, eu entendo que eu não devo julgar a atitude dele de se declarar culpado, né? Então, eu acho assim que ninguém de nós que passou, quer dizer, quem passa na prisão deve ser terrível. Eu só fui detido, mas nunca fui preso, assim, né? Então, nós não devemos julgar a declaração de culpado dele. Eu penso que eu não tenho esse direito de julgar. Em que sentido? Porque eu acho Não, que porque muita gente fez crítica pelo dele se fato dele declarar ter se culpado. Eu também. declarado Não acho. culpado. E evidentemente que ele se declarou culpado porque ele queria a liberdade, né? Não tinha outra forma ali para conseguir a Não, e eu liberdade. acho que Então, é um se declarar culpado. Uma internauta aqui comparou ao Freud, falando também, se respondendo ao assédio nazista que ele sofreu num dado momento na história, e que a resposta do Freud, eu não sei qual é, mas que foi irônica. Quer dizer, eu me declaro culpado. Eu sou culpado por mostrar ao mundo a sim, podridão dos Estados Unidos. Pronto, acho que está de bom tamanho isso, né? tá bom, bom tamanho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele tinha o direito individual de buscar liberdade, mesmo pagando um preço, né? Mas quem apoiou Assange para a libertação dele, que se colocou contra a censura à imprensa e toda a violação de direitos que ocorreu ali, eu acho que tem que aceitar o caminho que ele escolheu como um caminho legítimo. Eu penso assim. Perfeitamente. Aldo, felicidade imensa te receber aqui sempre. O Aldo está aqui com a gente quinzenalmente, para nossa alegria. E aí eu quero começar falando sobre o Biden mais uma vez, porque nós tivemos aqui a análise do Tardelli, que foi muito importante, do Miola, e agora nós queremos a sua visão do que ocorreu ontem ali no debate. Você acha que o Biden está inviabilizado em Eu definitivo? acredito que sim. Veja o seguinte, quer dizer, nós vivemos... eu coordeno lá na FESP um curso que se chama... Deu meio Voltou, que uma voltou. apagada geral na internet. Não sei se é problema teu ali ou não. Eu vi que antes também estava acontecendo isso. Eu acho que... Acho que normalizou. Tá, mas eu acho que não é daqui porque eu dei aula toda manhã aqui, não teve problema. Mas é o seguinte, Conde, eu acho, assim, eu coordeno lá na FESP um curso que se chama Estratégia e Liderança Política, e em parte esse curso foi criado porque nós constatamos que é uma crise geral de liderança no mundo.
e em todos os setores, não é só no âmbito da política. Você vê aí, então, nos Estados Unidos, duas pessoas idosas, eu não tenho nada contra os idosos, até porque eu sou um idoso, né? Então, quer dizer, tem idosos e idosos. Eu acho que o Biden ele já tinha que ter tido consciência da sua condição e ter aberto mão da candidatura para a renovação política dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que faltou sensibilidade por parte dele, faltou sensibilidade por parte do Partido Democrata, e eu acho que o Trump, evidentemente que eu rejeito o Trump, eu acho que essa coisa, vamos deixar que o Trump se eleja para explodir, que não sei se foi você ou o Miola que falaram isso. Eu que falei. Não dá para ir por esse caminho, porque o Trump é um perigo global, né? Um perigo global para a democracia, para o fortalecimento da extrema-direita no mundo. Então, eu acho que nós temos que... nós não podemos Aldo, fazer muita coisa, sem querer mas torcer... Sem querer te interromper, eu também achava. Mas a partir de ontem, e fazendo a pergunta, quer dizer, o Biden não é uma ameaça também à democracia no mundo? No sentido de viabilizar partidos de extrema-direita e saídas de extrema-direita, eu acho que não. Eu penso que não. O grande perigo do Trump, por exemplo, é que ele vai se alinhar. Tem hoje uma extrema-direita internacional organizada, e o Trump é um dos focos dessa organização da extrema-direita global. Então, nesse sentido, ele é um grande perigo para as democracias do mundo. E nós não podemos ser coniventes, torcer para que isso aconteça, porque, quer dizer, o Brasil corre risco, a América Latina corre risco. Eu acabo torcendo... Na América Latina, que ele vai se aliar ao presidente argentino, ao presidente de El Salvador, e assim por diante, não tem saída. Mas a pergunta apareceu também no sentido de que como o Lula vai se comportar com o Trump presidente, ele vai ter que conversar com o Trump, e se nós, tanto você quanto eu, conhecemos o presidente... Travou, Conde. Travou, mas olha, eu acho que... Agora você está me ouvindo, não? Travou, o Aldo travou realmente aqui. Vamos ver se ele vai voltar rapidamente, vamos aguardar aqui alguns segundos. Está me ouvindo, querido? Estou ouvindo. Está ouvindo? Olha, instabilidade da internet acontece, Aldo, sem problema nenhum. Não dá para saber se é na minha internet ou na sua, mas caminhemos. Tá. Não, eu suspeito que é da tua, porque eu dei aula toda manhã sem nenhum problema aqui. É porque, não, às vezes você tem incompatibilidade de aplicativo e tudo mais. Pode ser. Que aplicativo que você usa para dar aula? Como aplicativo? Não, eu entro no Google Meet. No Google Meet. O Google Meet é muito mais leve, realmente ele não dá problemas. Esse aqui é um pouquinho mais pesadinho. Agora, o seguinte, eu estava dizendo que assim, que um pouco na maldade, né? Eu torço, porque eu sou uma pessoa má, não sei se você sabe, viu, Aldo? Eu sou uma pessoa maldosa. Eu torço para o Trump, porque, não torcendo assim fervorosamente, mas é porque é uma situação tão esdrúxula, tão hipócrita nos Estados Unidos, e o Biden produz tanto mal. Você vê o mal que o Biden produziu na Europa, Aldo? Né, praticamente financiando essa quase que extinção do Estado ucraniano de uma vez. Quer dizer, também é muito difícil você torcer para o Biden para que o Trump não vença. Você não acha um pouco assim também, equilibrando? Eu acho que, quer dizer, em política, como seguidor do Maquiavel, eu sempre escolho o menos pior, porque o ótimo não existe nem o bom. Então, quer dizer, se trata de uma escolha do menos pior em quase todas as situações. Então, ali, eu penso que o Biden, do ponto de vista da sobrevivência das democracias no mundo, ele é o menos pior. Agora, a política externa norte-americana, seja feita por democratas ou por republicanos, não é boa. Então, eu acho que não há uma escolha factível ali quando se trata de política externa. O que eu penso é mais na questão da democracia mesmo. Perfeito. Nesse sentido, o Biden é menos perigoso do que o Trump para a sobrevivência das democracias no Ocidente. Entendi perfeitamente. Aquela hora que cortou minha fala, eu perguntava para você do seguinte: o que esperar do presidente? O Lula pode ter uma boa relação com o Trump. Aliás, conhecendo o Lula como a gente conhece, a gente sabe que ele não tem preconceito. Ele vai conversar. Não, eu acho que sim. Agora, o Trump aqui ele é alinhado ao Bolsonaro, então é difícil que
que o Trump tem uma boa relação com o Lula. Eu acho que não é por aí, não vai ter, porque aqui existe uma articulação estreita entre o bolsonarismo e o Trump, e evidentemente que esse tipo de situação produz um desalinhamento automático. Eu vi que, eu estava lendo ali que o Lula já está calculando o prejuízo enorme que seria a eleição do Trump do ponto de vista político, do ponto de vista das articulações internacionais, do ponto de vista da sobrevivência da democracia. Eu acho que do ponto de vista comercial e assim por diante não vai alterar muita coisa. Agora, o prejuízo político, se o Trump for eleito, vai ser enorme. O Aldo, você falou que considera que a candidatura Biden está irreversível de fato. Tem dois nomes que estão sendo cogitados ali, eu vou botar na tela para você ver aqui, que é o Gavin Nelson e o JB Pritzker. Não sei se você tem informações, são governadores... Eu tenho mais sobre o Gavin, que ele é governador da Califórnia, foi governador da Califórnia. Então, me parece assim que ele tem um trabalho muito reconhecido, né? A Califórnia é um estado que eu acho que ele é um estado, de certa forma, vanguardista do progressismo nos Estados Unidos, e eu simpatizo mais com ele. Eu acho que ele seria mais adequado até para vencer a eleição, né? E com a sua leitura da cena política dos Estados Unidos, você acha que há mais chance dele ser convidado a defender essa candidatura do que o Biden prosseguir, ou o contrário? Eu acho que vai se criar uma pressão enorme sobre o Biden, né? Até hoje saiu no New York Times um artigo do Friedman, que parece que é inclusive amigo pessoal do Biden, dizendo que ele tem que desistir, que a família tem que se reunir, que o Partido Democrata tem que se reunir e chegar a uma conclusão, um acordo de que ele tem que desistir. Eu acho que esse é o processo, porque, esse é o processo, quer dizer, entregar a presidência dos Estados Unidos para o Trump é um erro histórico muito grande, e o Partido Democrata ele seria penalizado por muito tempo e culpado por muito tempo por esse desastre que isso significaria, né? Aldo, mas não é muito mais difícil construir uma candidatura agora do zero do que arriscar com o Biden? Não sabe por quê? Porque ontem ou anteontem saiu uma pesquisa que mostra o alto índice de rejeição tanto do Trump quanto do Biden. Quer dizer, a população norte-americana ela quer uma alternativa, nenhum dos dois é satisfatório. Então, eu acho que se esse Gavin fosse candidato, ele ocuparia um espaço enorme de um vazio político norte-americano, quer dizer, num vazio da política norte-americana. Ia ser encarado como novidade, né? E atrair, inclusive, eleitores republicanos, setores do Partido Republicano, porque, quer dizer, o Trump é um absurdo. Agora, deixa eu ir para o bate-papo aqui, Aldo, querido, Hussein Brasil, está dizendo aqui, é Michelle Obama, né? Acho que é Michelle Obama, não é a Michelle Bolsonaro, não, né? Não, ela é comentada como uma possível substituta, né? Agora, não sei se ela teria que ver como é que ela está na opinião pública, que tipo de rejeição ela teria, o que tipo de embocadura de facilitação que ela teria, né? Eu acho que tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado e fazer uma escolha certa que seja capaz de derrotar o Trump. Perfeitamente. Bom, o Hussein diz aqui, mas ela e a CIA não querem. Bom, se ela não quer, né, não adianta nem a CIA querer. Cláudia Barrella, um abraço para o meu professor Aldo. Professor Aldo, professor Cláudia, da Escola de grande abraço. De São Paulo, uma escola tão importante para o país. Hussein Brasil, Gavin Nelson é hipócrita, liso, esperto, tem chance. O nome dele está forte aí nas apostas e tudo mais. Aldo, mas eu não resisto a fazer uma provocação ainda aqui sobre essa questão, que é o seguinte: hoje os Estados Unidos já não mandam mais nada, viu, Aldo? É a China, o negócio é a China agora. Você viu o tamanho da China? Não. É o seguinte, eu não concordo com essa pergunta. Quer dizer, eu acho que os Estados Unidos estão num declínio relativo e a China é o país do século XXI. Agora, dizer que os Estados Unidos não mandam mais nada é complicado, porque eles continuam sendo a maior potência militar do mundo.
é a única potência que está implantada na face do globo terrestre. Nem a Rússia e nem a China E têm eles têm essa bases no implantação mundo todo. militar. Eles são Tem bases. uma potência geopolítica global do ponto de vista militar. Eu acho que politicamente os Estados Unidos vêm perdendo muito espaço, né? Mas não dá para desconsiderar o poderio militar que os Estados Unidos têm. Mas e não eles interessa, eu acho assim que qual que é o grande dilema da China, né? A China, ela não gostaria que tivesse a guerra da Ucrânia. Quer dizer, isso é prejudicial para a política global da China. A China ela é uma potência diferente das potências que se constituíram no século XX, que eram duas potências militares, a União Soviética, depois a Rússia, e os Estados Unidos. A China é uma potência comercial, com pouca ambição expansionista do ponto de vista territorial e até militar. Aldo Fornazieri, como é que você está vendo o comportamento do Lula nessa última semana? Ele deu muitas entrevistas, falou muitas coisas, fez a bolsa subir, o dólar cair, não sei mais o que, a bolsa cair, o dólar cair também, o dólar subir, e chamou jornalistas de cretinos por darem uma notícia realmente falsa sobre a subida do dólar relacionada com a fala dele. Mas, de qualquer maneira, assim, é um outro Lula, esse Lula da última semana comparado ao anterior. O que você tem a dizer para a gente? Eu acho que o Lula vem resvalando principalmente ao longo desse ano aqui de 2024. Ele vem se tornando infuncional para o próprio governo dele. Quer dizer, ele é uma das principais fontes de falta de confiança no governo. O governo ele tem que gerar confiança, e o Lula gera desconfiança e infuncionalidade. Então, veja o seguinte, em política, isso foi explicado tanto por Maquiavel quanto por Max Weber, a verdade é construída. Porque muitas vezes, se você for dizer a verdade como ela é, você produz um desastre. Então, porque em política o ato de fala, principalmente o ato de fala de quem tem poder, produz consequências, produz fatos, inclusive incide sobre a materialidade, principalmente da economia. E, nesse sentido, uma série de declarações do Lula prejudicam a confiança que o país, o mercado, as pessoas têm que ter no país para que a economia funcione. Nós não podemos achar que aqui é uma Coreia do Norte, que é uma economia socializada, que nós vivemos uma economia capitalista. Então, a economia capitalista do Brasil tem que funcionar e o Estado tem que ser capaz de retificar o mal que o mercado capitalista produz na sociedade. Então, esse é o papel do Estado. Agora, tem que haver uma compreensão de como que é o jogo, porque se você fala, claro que a subida do dólar não se deve só à fala do Lula, não podemos cair nesse tipo de discurso que seria maniqueísta. Mas o Lula, o grande problema do governo é de confiança, porque é aquilo que a gente já disse em outras conversas aqui, a economia do Brasil não vai mal. Os indicadores são bons. Indicador de emprego, de renda e de inflação. Eles são indicadores que estão razoavelmente bem, e aqueles que poderiam causar Claro que há uma tendência de subida da inflação. Eu digo que tem uma inflação ecológica hoje, né? Quer dizer, vários preços, por exemplo, arroz, outros produtos sobem porque tem uma crise climática, e esse tipo de fenômeno de inflação ecológica ela vai ser cada vez mais impactante no produto dos preços. Mas, quer dizer, então, o governo, qualquer governo, se ele quer que o país funcione bem, principalmente na economia, ele tem que ser capaz de gerar confiança. E o Lula, mesmo com toda essa chance positiva, ele gera desconfiança. Veja o seguinte, se você olhar as pesquisas sobre se a economia vai bem ou a economia vai mal, a maioria das pessoas acham que a economia vai mal, sendo que quase todas as coisas na economia melhoraram. Então, tem um problema de retórica, um problema de discurso, um problema de enfoque, um problema de calibragem da comunicação e assim por diante.
o governo teria tudo para estar melhor avaliado. No entanto, quer dizer, veja o seguinte, quer dizer, é evidente que o Lula, Gleisi Hoffmann, o ministro-chefe da Casa Civil, eles são o próprio líder do governo na Câmara, eles jogam contra o fortalecimento do governo. É impressionante. Sim, é impressionante. Eu nunca tinha visto isso. Hã? Eu nunca tinha visto. É impressionante um governo que se tornou disfuncional para si mesmo. Não é a oposição que está fazendo mal ao governo, são setores do governo e do PT que estão fazendo mal ao governo. Ô, Aldo, você acha que isso tem como ser corrigido ainda nesse mandato ou agora já é tarde demais? Eu acho que tem, mas o Lula tem que ter clareza do que ele quer na economia. Tem que ter clareza do que ele quer na economia e ter um caminho único, que eu acho que é o caminho que o Ministério da Fazenda está apontando, que é o equilíbrio das contas. Quer dizer, porque eu fico muito preocupado quando o PT diz que não quer que se pague juros, só que toda a retórica contra a política fiscal implica que, se você faz mais dívida, você aumenta os juros de longo prazo e todo o dinheiro que o Estado for captar no mercado vai ser a juros mais altos, você vai pagar mais juros para o mercado financeiro. Então, não existe paraíso na economia. Você tem que fazer as escolhas menos piores também na economia, como você faz na política. E as escolhas menos piores significa que você tem que ter as contas equilibradas. E qual que é só um pouquinho, porque veja o seguinte, quer dizer, quem é de esquerda no governo? É a Gleisi? É o Lula? Eu digo que é o Haddad. O Haddad é o ministro mais socializante que tem no governo, por incrível que pareça. Por quê? Porque ele quer incluir no sistema tributário os privilegiados que não estão no sistema tributário, quer acabar com isenções tributárias para setores privilegiados da economia, e isso é produzir mais igualdade e menos desigualdade. Então, tem um grande nó ali na questão de tributação, gasto público, tudo mais tal, que é o principal fator de geração de desigualdade no país. E quem está atacando isso com muito problema dentro do governo, problema dentro do PT, problema no Congresso, é o Haddad. Perfeitamente. Aldo Fornazieri, eu estou aqui, eu vou colocar a fala do Lula nessa sequência aqui. Deixa eu só preparar aqui. A gente ouve juntos. Deixa eu ver quantos minutos tem a fala. Tem 1 minuto e pouquinho. Vamos ouvir e, na sequência, você comenta. Vamos lá. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então, esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria, Haddad, dizer para você, pode ter certeza, Haddad, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com o Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Tá aí, meu querido Aldo. O que você acha? Eu acho que o Lula ali é um discurso ambíguo do ponto de vista dos resultados que ele produz. Em parte, o Lula está correto, acho que o dólar não subiu por conta da fala dele, agora a fala dele foi equivocada de qualquer forma, né? Eu acho que ele tem que defender a política econômica do governo como uma linha única, senão você vai gerando desconfianças e ambiguidades, e aí fortalecer o governo. Eu acho assim que ele falou um pouco com o fígado, né? O presidente não pode falar nisso, quer dizer, a principal qualidade
que um líder, principalmente um mandatário de uma nação, de um império, do que quer que seja, é ter o autocontrole e não falar com raiva, com o fígado e assim por diante. Então, eu acho que quando ele usa cretino é uma coisa que não pega bem, digamos assim, porque é aquilo que a gente fala, quer dizer... Mais uma pequena congelada aqui do... Mas já está voltando, gente. Espera aí só um pouquinho. Acho que o Aldo vai recuperar aqui. Um ato de fala, Conte, ele é um ato estratégico. Então, veja o seguinte, quer dizer, um presidente, e aí não sei quem que está assessorando, o presidente tem que ter assessorias. Quer dizer, toda a fala do presidente ela tem que ser orientada para produzir um benefício para o presidente e para o país, para o governo. Mas não é isso que está acontecendo nas falas do Lula. Você não acha que ter um Lula mais solto e mais, digamos, livre, aspas, para dizer o que bem entende, também não é importante do ponto de vista... É importante, mas é também perigoso, porque se o Lula não tem esse autocontrole, se ele não calibra bem e não pensa bem o que ele fala, porque toda a fala de um presidente ela é aquilo que eu falei, ela tem que ser estratégica. Em política... Eu acho que eu já comentei aqui, não é o lugar do espontaneismo, não é o lugar do ato espontâneo, é o lugar da ação estratégica. Então, o discurso, a fala tem que estar dentro disso, senão você, principalmente no mundo da internet, no mundo da hipercomunicação que nós vivemos hoje, quer dizer, um deslize, uma falha produz uma repercussão enorme. Então, veja o seguinte, por exemplo, vamos pegar um outro caso. O caso do presidente do Banco Central. Sim. O Lula compra uma briga à toa com o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, ele não é um partido político. Ele não é um presidente de um partido político. Então, o presidente do Banco Central, ele abriu um flanco, que eu acho que é nesse flanco que o Lula tinha que insistir. Dizer que o presidente do Banco Central tem um lado. Isso sim. Agora o Lula ataca um monte de coisas, quer dizer, ataca a independência do Banco Central nesse momento totalmente contraproducente, quer dizer, você só gera mais desconfiança no mercado, nos investidores, inclusive investidores internacionais, então isso é inócuo, porque veja o seguinte, Conde, o Lula vai conseguir mudar a independência do Banco Central? Não. Então, se ele fica atacando a independência do Banco Central, em primeiro lugar, quem investe quer isso, em segundo lugar, ele perde tempo e poderia ter produzido uma fala com conteúdo mais favorável e mais significativo ao governo. Ele deveria, por exemplo, defender os indicadores econômicos bons e não pegar uma agenda negativa. De uma certa maneira, eu estou concordando aqui com você, por isso que eu acho importante trazer o Aldo Fornazieri aqui sempre, para a gente ter uma pluralidade real de opiniões, porque a opinião generalizada agora no campo das mídias progressistas, Aldo, você deve saber disso, é de que o Lula está certíssimo. Eu vejo isso. E eu acho que a gente não pode lidar com dogmas assim, né, com convicções. Não dá. Você tem que ter humildade para ouvir uma contra-argumentação, para entender onde é que está o problema. Olha, a Jussara Lima está até dizendo aqui uma coisa engraçada. É engraçado, quando o Bolsonaro falava horrores, o povo gostava. Bom, mas é uma situação que é diferente também. De qualquer maneira, o Lula ocupa um pouco mais assim o noticiário. Nem sei se isso é bom, se era melhor ele estar um pouco mais recuado. Essa que era a pergunta para você, né, Aldo, inicial, assim, desse tema. Não. O Lula estava mais retraído. Estava mais escondido, agora ele ficou mais exposto. Então, é melhor ele ficar mais retraído mesmo? Não, eu concordo que ele tem que estar mais exposto, mas ele tem que estar mais exposto com uma agenda positiva, uma agenda que favoreça o governo. Quer dizer, essa agenda que... E aí sim, ele pode sempre fazer um contraponto com aquilo que foi o Bolsonaro, e não um contraponto com o presidente do Banco Central. Não é esse, não é o presidente do Banco Central, não é o bolsonarismo. Quem é o inimigo? Continua sendo o bolsonarismo.
continua sendo Bolsonaro, que é um ator político forte e importante. Que ator político é o presidente do Banco Central? O que o Lula ganha com isso? Nada. Então, eu acho que é falta de estratégia, falta de visão de quem é o inimigo. Eu acho que é isso que está em jogo. Vamos desdobrar um pouco mais esse tema aqui. Eu quero dizer o seguinte, a minha próxima convidada, que é a Reginete Bispo, está tendo dificuldade de entrar aqui no nosso tela. Aldo, posso avançar um pouquinho com você, meu querido? Você claro, deixa? vamos lá. Miriam Andrade está dizendo, que careta, Lula traduz utilizando o repertório da língua portuguesa que atravessa a compreensão do povo. É uma tremenda estratégia. Eu quero dizer o seguinte, o público que está aqui no 11 hoje, que eu costumo dizer que é um público muito qualificado, né? A gente tem um privilégio de ter vocês aqui, mas esse é o problema. Para a gente, parece, a gente entende, né, o Lula com mais generosidade, vamos dizer assim. Agora, o povão está querendo resposta, né, Aldo? Acho que exatamente. Quer dizer, é só olhar o que acontece nas pesquisas para ver se a ação do Lula é eficaz ou não. Deu uma certa estancada agora na queda, mas o governo vinha caindo vertiginosamente e o principal possível protagonista do governo subindo, que é o Tarcísio aqui em São Paulo. Então, é isso que tem que ser olhado, é ver o resultado que a ação do governo, a fala do presidente e a fala de outros atores políticos importantes que estão ali no governo ou não. Por exemplo, veja o seguinte, Conde, todo mundo falou que a decisão do Banco Central é um boicote, como é que se diz, eu acho que foi boicote que foi usado ao país. Que é uma sabotagem ao país, né? É sabotagem, exatamente, sabotagem. Então, o Galípolo e os outros 3 diretores que foram colocados pelo Lula sabotaram o país. Ninguém compreende essa lógica. Quer dizer, por que houve unanimidade e por que não é lógico? Quer dizer, as pessoas não são burras, Conde. Então, é isso que eu digo. Mesmo que existam determinadas verdades, em política você tem que construir a verdade para que ela te favoreça. Quando o Bolsonaro mentia, a própria mentira, para ela ser eficaz, ela tem que ser coerente. Ela tem que ser verossímil. A própria mentira tem que ser verossímil, senão ela não funciona. Então, o discurso do governo, ele tem que ser verossímil para que ele funcione. Então, o que tem hoje uma disfuncionalidade na retórica do presidente e dos setores do governo, que eles não são capazes de produzir uma verossimilhança daquilo que eles falam. Perfeitamente. Aldo Fornazieri aqui no 11 News. A Reginete Bispo está entrando. Antes dela entrar, dá tempo de uma pincelada, uma fala rápida sobre o que aconteceu na Bolívia, Aldo. Como é que você enquadrou aquele processo ali? Ali é complicado, porque a gente não tem todas as informações. Todos dizem que foram pegos de surpresa, né? Até o próprio governo boliviano, o embaixador brasileiro na Bolívia. Mas, aparentemente, agora vem a informação de que o golpe estava sendo preparado há 15 dias. Então, tem informações contraditórias. Nós não sabemos realmente o que aconteceu. Agora, é lamentável, né? A Bolívia tem um histórico de tentativa de golpe. Eu acho que esse problema da ascensão da extrema-direita, e nisso eu vejo um grande perigo se o Trump for eleito, nós vamos sofrer muito com isso e tem que punir exemplarmente, quer dizer, botar na cadeia 15, 20 anos, porque é a única forma de estancar o golpismo. O golpismo ele tem que pagar um preço. E o que me espanta um pouco aqui no Brasil, eu acho que o Supremo está fazendo um bom trabalho, mas eu acho que o Supremo ele tem que dizer quem articulou o 8 de janeiro. E não pode demorar tanto. Não pode demorar, não pode passar mais de 2 anos para dizer quem foram os chefes e os líderes, porque, quer dizer, punir quem quebrou o relógio, não sei o que lá, nos palácios, tudo bem. Agora, estão sendo punidos. Quem organizou e quem comandou isso? Então, essa resposta eu acho que ela tem que ser cobrada do Supremo. Aldo Fornazieri, muito obrigado quando a gente recebe aqui a Reginete Bispo. Obrigado, deputada. A gente vai fazer aqui um debate na sequência sobre racismo ambiental e outros temas adjacentes. Aldo, bom fim de semana para você. Boas aulas, meu querido. Um abraço para vocês, das cobras e dos saguizinhos. Tá bom? Tá certo. Obrigado.